aí, pessoas que sabem que Taiwan faz parte da China, tudo bem com vocês? E não sou eu dizendo isso, tá? Os Estados Unidos reconhecem Taiwan como uma província da China, a política de uma só China, etc. Então, né? Não venham me xingar. Eu já tinha até esquecido que o canal do Não Adivinha existia, até que o Marcelo resolveu fazer um react do meu react. E aí eu fui lá no canal dele ver se ele tinha mais vídeos sobre a China. E não é que ele tem? Conflito. Taiwan era uma ilha comum, com apenas algumas tribos locais residindo lá até nos anos de 1600, que foi quando os europeus, quando estavam E essas tribos locais vieram da onde, Marcelo? Da China, né? colonizando vários lugares, eles decidiram ir para lá também. Vieram então holandeses e espanhóis, até a China se ligar e entrar na briga também para tentar aí colonizar uma grande parte da ilha. Isso acabou Não, a China retomou parte da ilha dos holandeses, basicamente, né? Com o apoio dos nativos que já estavam lá. Esses nativos vieram da China há muito tempo atrás. fazendo com que os europeus recuassem, né? Sendo assim, Taiwan começou então a fazer parte da China nessa época. Então, vamos lá. Taiwan era parte da China. Né? Aí quando começa ali o século das humilhações. Assim até mais ou menos 1894, que foi quando começou a Guerra Sino-Japonesa, que foi entre Japão e China. Nesse ano começou, essa treta aí entre os dois países pela disputa então das Coreias. A China acabou se dando mal, perdeu não só as Coreias, como também perdeu Taiwan. A ilha então foi território do Japão entre 1895 até 1945. E lá também, parte no norte, né, Manchúria, aquela região toda, né? Eu não sei se foi aí também que os chineses vieram para Qingdao, na região de Qingdao, se eu não me engano, não me lembro. Que foi lá, no finzinho, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra que começou mesmo, com Hitler invadindo a Polônia, mas a briga entre Japão e China já vinha desde 1937. Bom, com a Segunda Guerra Mundial, a China se tornou aliada dos Estados Unidos. Já o Japão fazia parte do eixo, aliado da Alemanha. No final da guerra, com um ataque ali nuclear, em Hiroshima e Nagasaki, o Japão perdeu força e assim a China recuperou Taiwan em 1945. É assim, né? Quando os Estados Unidos ataca Hiroshima e Nagasaki, não é o momento que acabou com a guerra, né? Existia ali, inclusive, um movimento dentro do Japão para eles não se renderem. O que realmente acabou com a guerra foi o Exército Vermelho da União Soviética vir moendo o exército japonês que estava aqui no norte da China, que era, se eu não me engano, era a maior força japonesa. Isso que fez os caras pensar, ok, a gente tem que parar porque não tem mais para onde ir. Não foi as bombas atômicas, até porque os Estados Unidos só tinha duas, né? Não que os japoneses soubessem disso, mas os ataques não foram em cidades grandes. Hiroshima e Nagasaki não eram cidades grandes, não eram polos industriais, assim, não era nada absurdo que fizesse o Japão. Não era Tóquio, Osaka, Kyoto, né? Então não era coisa que fizesse o Japão realmente parar, ok, a gente tem que parar. O que realmente fez foi o Exército Vermelho, né? Como também foi na Europa. A briga interna. Bom, só que antes da Segunda Guerra, a China já vinha ali de um conflito interno. Os comunistas do país queriam tomar o poder dos nacionalistas. E com o fim da Segunda Guerra, essa guerra civil acabou acontecendo ali, voltou lá na China. O resultado... É assim, né? Tem a Revolução Xinhai em 1911, que tira o império da China, né? A China tinha um imperador até 1911. E aí é fundada a República da China com o Sun Yat-sen. Eu não sei falar o nome dele em chinês, mas inclusive ele é daqui de Zhuhai, que dá 20 minutos de onde eu moro. Zhuhai não, é Zhongshan. E aí o movimento comunista, né, trabalhadores, etc., começa a crescer. O Partido Comunista é fundado em 21. Eles acabam se juntando com o movimento nacionalista para tomar o controle da China, porque na época, logo depois que acaba o Império, a China é controlada por senhores de guerra. Assim, dividido em várias partes, né? Tanto que depois vai ter a expedição ao norte, né, do Chiang Kai-shek para retomar o controle da China, de várias partes do país, e só vai ser reunificado de novo com o Mao depois do fim da Guerra Civil, que foi um processo longo, né? Então teve tudo isso aí rolando também. E aí chegou um momento que os nacionalistas resolvem matar os comunistas. E aí é onde meio que começa a Guerra Civil, né? Tanto que teve um massacre em Xangai, em maio de 1927, se eu não me engano. Era um massacre de comunistas que rolou por lá. E não só rolou lá, né? Então, aconteceu na Coreia do Sul e na Indonésia, né? Vários outros países. É isso que... óbvio que eles tinham ideias diferentes, mas foi mais ou menos nessa época aí que o Chiang Kai-shek mudou realmente o viés dele e partiu para cima dos comunistas.
resultado foi que em 1947 os comunistas tomaram o poder, fazendo com que os nacionalistas acabassem tendo que fugir, né? E para onde que eles foram? 1949, né? Que é a fundação da República Popular da China. Exatamente, foram para Taiwan. Com isso, a China acabou ficando meio que com 2 governantes, e coube ao resto do mundo ficar com o poder de definir quem realmente era o governante da China. Não, né? De novo, o Chiang Kai-shek estava aqui no sul, que a força deles, do Kuomintang, o grosso deles era aqui, né, na região de Guangzhou, etc. Ele foge para Taiwan com cerca de 2 milhões de pessoas e todo o ouro que eles conseguiram roubar dessa região. E lá eles instauram a República da China. E uma ditadura no processo, né? Com o apoio de quem? Dos Estados Unidos. Então, existiam 2 Chinas. Existem, né, 2 Chinas. A República Popular da China, que é onde eu moro, e a República da China, que é Taiwan. Ambas dizem que são a China verdadeira. Nessa briga, os comunistas tinham o apoio da União Soviética, né, claro, da antiga né? União Soviética, e os nacionalistas tinham o apoio dos Estados Unidos. A treta. Por que será, né, que os Estados Unidos estava patrocinando fascista? Por que será, né? A mesma coisa que eles fizeram com os japoneses depois que a Segunda Guerra acabou. Taiwan é uma ilha que fica do ladinho da China, né? E apesar de, comparada à China, parecer pequena, ela tem uma população de mais de 23 milhões de pessoas. Ela é a 21ª economia do mundo. Já a China é o 3º maior país quando o assunto é extensão territorial. A sua população é a maior, tendo aí em torno de 1,4 bilhões de pessoas, além do maior número de soldados no exército, e desde 2014 é a maior economia do mundo quando o assunto é a compra. Comparando os 2 países, é fácil de imaginar que a qualquer momento Taiwan seria invadida e tomada pela China facilmente. A China não pode invadir o que já é dela, né? Só que não é tão simples assim, né? A China não só tomou o território até agora porque o aliado de Taiwan é nada menos que os Estados Unidos. E depois do fim da Guerra Civil Chinesa, que eu comentei agora há pouco, e os Estados Unidos, meio que com medo do crescimento ali do comunismo na Ásia, assinou um tratado de defesa mútua ali com Taiwan. E foi isso que acabou impedindo a China de ir tomar o país em 1945. Porque caso a China atacasse Taiwan, ela iria comprar briga com os States. E como eles já vinham de uma Segunda Guerra Mundial, né, mais a Guerra Civil, e também por não serem burros, né? Porque os Estados Unidos tinham acabado de fazer a demonstração da força no Japão, né? Sim. Aí a China falou, mano, vou peitar esses caras como? Vou pegar Taiwan aqui e vou ficar de boa, mano. Tá maluco? Bom, eles sabiam que não iam poder bater de frente com os Estados Unidos naquele momento. Né? Claro. Então eles resolveram ficar de boa. Até agora, pelo menos. Nova aliança. O tempo passou e lá nos anos 70 começaram então uma treta entre a China e a União Soviética. Já que pouco tempo depois da Segunda Guerra o Stalin acabou morrendo e a forma que o governo soviético foi trocando, mudando de rumo, né, começou aí um atrito entre as nações. Bom, até aí... O Khrushchev, ele basicamente fala uma caralhada de coisa contra o Stalin, a China fala, pô, peraí, cara, as coisas não funcionam dessa forma. Que não é bem simples assim, né? E aí rola aí a divisão, a separação entre China e Rússia. E União Soviética. Ao ponto de que o Mao mandou construir fortalezas no norte do país, porque a China tem uma fronteira muito grande com a Rússia, com uma rede de fortalezas gigante para se proteger de uma invasão soviética. Eles tinham realmente medo de que fosse rolar algo assim. E na verdade, assim, era essa rede de fortalezas era só para segurar o exército para que a China pudesse mover muita coisa para o centro do país e poder se defender melhor. Eles sabiam que não tinha como parar o Exército Vermelho. Se os nazistas não conseguiram. Beleza. Com a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia no seu auge, os americanos, sempre ligeiros, né, viram uma chance, através desse conflito entre China e Rússia, ligeiros, de tomar um aliado importante dos soviéticos. Foi então que o presidente dos Estados Unidos, né, ele propôs um acordo com o presidente chinês. O acordo era o seguinte, né, os Estados Unidos iria reconhecer o lado comunista da China como um governo legítimo da China, ia parar então de apoiar Taiwan, né, de reconhecer Taiwan como governo então, da China, e colocar a China na ONU. É claro que a China aceitou. E reconhecer Taiwan como parte da China, né? A política de uma só China. Inclusive, nesse processo, foi quando eles começaram a reduzir o apoio ao Dalai Lama. Que até hoje eles dão um salário para o Dalai Lama, a família dele, etc. Mas o movimento separatista do Tibete reduziu muito, que até nessa época eles estavam dando armamento, treinamento, aquele processo todo que a gente já está acostumado a saber que os Estados Unidos faz com todo mundo pelo mundo inteiro, né? Aceitou, e o governo comunista acabou virando mesmo o governo legítimo, e Taiwan, nessa daí, meio que ficou para escanteio. Bom, eu digo que meio que ficou para escanteio, porque nesse novo tratado existia, sim, uma cláusula, né, os Estados Unidos deixaram claro que não era para a China mexer com Taiwan. Deixar eles de boa lá, no canto deles, sabe? A China...
que os Estados Unidos tem que falar qualquer coisa sobre isso, né? Os Estados Unidos invadiu Havaí, os Estados Unidos invadiu Porto Rico, os Estados Unidos invadiu Guam, que é aqui no Oceano Pacífico também. Imagina se a China faz a mesma coisa, né? Se a China vai lá no Havaí e começa a fomentar um movimento separatista, vender armamento, treinar e botar a marinha deles por lá, porque isso acontece direto. Essa semana estava a marinha dos Estados Unidos aqui, acho que no Mar do Sul da China ou no Mar Amarelo. Estava por aqui em volta, de novo, né? Eles estão sempre aqui. Imagina se fosse o contrário, se fosse justamente isso que eu estou falando, né? A China botando a marinha deles em Porto Rico, ou no Havaí, ou em Guam. Imagina, né? Os Estados Unidos têm 50 mil soldados na Coreia do Sul. Tem soldados dos Estados Unidos patrulhando as ruas de Seul. Patrulhando rua, como se fosse a colônia. Tem 30 mil soldados dos Estados Unidos no Japão. Mas a China que é a ameaça, né? A China aceitou, deixou quieto na hora. Mas eles não iriam desistir de Taiwan tão fácil assim, né? Por que a China invadiria Taiwan? Bom, nos anos 80... Porque ela não pode invadir o que já é dela, né, Marcelo? Taiwan vira um lugar a favor da democracia, o que a fez ficar mais alinhados com o Ocidente, né? Taiwan, nos anos 80, vira a favor da democracia. O que tinha antes, então, em Taiwan? Uma ditadura do Chiang Kai-shek, com apoio dos Estados Unidos. Simples assim. Os caras passaram o rodo em comunista lá, movimentos de esquerda, etc. Os caras mataram a galera. Tem lá toda a época do terror lá em Taiwan, que eu esqueci o nome, como é que eles chamam. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava trabalhando com os taiwaneses e eles me contaram um pouco dessa história. Mas era uma ditadura. Só que era uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, então tudo certo, né? Que tem como cabeça aí os Estados Unidos. E isso faz a China voltar a pensar na ideia de invadir a ilha, já que a China não é nem um pouco a favor da democracia, né? Fora isso, a China quer ter cada vez mais poder e influência sobre o mundo. E para isso, ela sabe que vai precisar enfrentar os Estados Unidos em algum momento, né? E fica mais difícil tendo Taiwan como aliado dos americanos. Até porque a ilha, como a gente disse, é encostada na China. Então, no caso de se acontecesse uma guerra, ficaria fácil para os Estados Unidos atacar a China, né? Por exemplo, com bloqueios marítimos. Não é fácil para os Estados Unidos atacar a China porque os Estados Unidos está longe, né? E a China tem todo o suporte deles ali. E assim, os outros países não vão deixar barato se os Estados Unidos resolver atacar a China, sabe? Não é assim que funciona. E eu não estou nem falando de Europa, né? Estou falando dos países asiáticos. E como que faz um bloqueio naval? Olha o tamanho, dá uma olhada nesse mapa aí, o tamanho da costa da China. É um troço gigantesco. O Rock mesmo falou uma vez, não, porque se bloquear aqui, a China não tem mais acesso. Os dois maiores portos da China são Shanghai, os dois maiores movimentos, né? Se eu não me engano, são Shanghai e Ningbo. É lá para o sudeste, não é aqui no sul. Então não é tão simples assim bloqueio naval na China. Até mesmo com o arsenal nuclear, né? A gente viu isso, a Guerra dos Mísseis. União Soviética na Guerra dos Mísseis, que a gente fez um vídeo aqui falando da crise dos mísseis, da União Soviética colocando um arsenal nuclear ali em Cuba, né? Por que a União Soviética colocou um arsenal em Cuba? Por quê? Porque os Estados Unidos estavam colocando arsenal na Turquia, se eu não me engano, né? O arsenal nuclear, acho que era na Turquia, e os caras estavam invadindo aqui no Vietnã. Pra quê, né? Pra que eles queriam tomar o Vietnã do Sul aqui e ter espaço bem na quebrada aqui para a União Soviética? Então, se ninguém quer ter arma nuclear ali pertinho do seu país. Bom, ninguém quer, né? Mas os Estados Unidos têm, vários locais do mundo. E se eu não me engano, eles têm na Alemanha também, né? Se eu não me engano, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. E sem contar que só esses bloqueios... Isso aí é Hong Kong, tá? Eu morava aí atrás desse prédio que parece uma máquina de raspar cabelo. Eu morava assim, 15 minutos andando desse prédio. Marítimos já causariam aí uma enorme perda econômica na China, né, do país, já que eles acabam exportando muito, né, para muitos países e é da onde vem o grosso mesmo do dinheiro dos caras. Já que... Então, um bloqueio marítimo traria problemas para a China? Sim, mas assim, acabou o papel higiênico nos Estados Unidos. Papel higiênico, 85% das bandeiras dos Estados Unidos são feitas na China, material de campanha dos políticos são feitos na China, eletrônicos, antibiótico, acabou. Então, é um jogo de soma zero. A China não vai poder exportar, mas eles também não vão poder comprar. Eles vão comprar de quem? Ninguém faz no volume, na qualidade, na logística que a China faz. Simplesmente acabou o papel higiênico nos Estados Unidos. E isso quase aconteceu em 2020, quando a Covid começou.
A China fechou, a gente fechou aqui por cerca de um mês, mais ou menos, né? Que tudo parou. Faltou papel higiênico nos Estados Unidos, o cara estava racionando. Já que eles são comunistas, mas o capitalismo é que banca o Império Chinês. É isso que eu tô entendendo aqui até o momento. Ou seja, Ai, cara, errou feio, errou rude usar o Nando Moura de referenciazinha, né, mano? Não tem Império Chinês, né? O Império Chinês caiu em 1911, irmão. Não tem Império Chinês. E o capitalismo é o sistema que a gente vive, né? A China está tentando sobreviver nele de uma forma diferente, porque, de novo, a China não é comunista. É no máximo, socialista, com características chinesas, que é o que eles falam aqui, num movimento aí para ser comunista num futuro, que eu não sei exatamente quando que é, mas não é um país comunista. É governado pelo Partido Comunista Chinês. Ou seja, a China precisa de Taiwan longe do domínio americano. Claro. Jatos militares em Taiwan. Bom, enquanto os ataques à Ucrânia, né, estavam acontecendo, estavam rolando, a China invadiu o espaço aéreo de Taiwan com 9 jatos militares. O que fez com que o governo da ilha lançasse novos alertas, né? Falar, ó, galera, fica ligeiro aí, Estados Unidos, fica ligeiro, tá? A China tá desrespeitando aqui, tá entrando com os jatinhos dela aqui, então... A zona de controle aéreo, eu esqueci o nome, a tradução exata de inglês para português, de Taiwan, essa área deles, né? Metade fica dentro da terra chinesa. E eu não estou nem falando da parte marítima chinesa. Assim, da China onde eu moro aqui, né? Metade dessa zona aérea é dentro de território chinês. Então, se a China estiver voando nas 200 milhas náuticas ali, ou sei lá, né? Qualquer Fujian, qualquer área da região de Fujian ali que é mais próximo de Taiwan, mesmo se estiver voando sobre solo chinês, já está invadindo o espaço aéreo de Taiwan. Então, isso aí aconteceu várias vezes ano passado, essas historinhas de, olha, a China invadiu o espaço aéreo de Taiwan. Aí quando foi ver, os aviões estavam voando sobre território chinês, mas quase metade dessa espaço aéreo de Taiwan é sobre território chinês. Vamos tomar cuidado. O que vai acontecer? Bom, é claro que a gente não é a mãe de nada, né? Não tem como a gente saber o que vai acontecer, não somos videntes, mas eu diria até que é muito provável que essa invasão vai ocorrer em algum momento. É igual lá na Rússia com a Ucrânia. A gente sabia que ia acontecer essa invasão, a questão era o tempo, até mesmo porque o espaço aéreo eles já estão invadindo. O problema, de fato, é se isso acontecer, o que os Estados Unidos vai fazer? Deixa eu começar, vou te matar na frente dos outros agora. Por mais que a China já tenha lançado, né, essas aeronaves em Taiwan, agora Taiwan tem uma importância muito grande geopolítica para os Estados Unidos. E apesar do país não estar... A importância de Taiwan para os Estados Unidos é nessa luta comercial com os chips, né? Com todas essas sanções que os Estados Unidos continuam e crescem, né, cada vez mais contra a China. Agora é proibindo empresas holandesas e japonesas de vender equipamento de litografia para fabricação de chip para a China. Então, não é nem só os Estados Unidos falando, China, vocês não podem trabalhar com isso aí. Não, é Holanda e Japão, vocês não podem vender para a China. Que é um absurdo, né? E aí o que está acontecendo? O governo chinês está botando dinheiro infinito nessa indústria. E eu, assim, não estou de sacanagem. Os caras estão só acelerando, os Estados Unidos está só forçando a China a andar mais rápido no desenvolvimento da indústria de chips local. É só isso que está acontecendo. Porque a China hoje é imparável. A única forma de parar a China é sentar bomba nuclear nesse país, porque senão não tem como os Estados Unidos parar. Não tem como. Estar em seus melhores dias, né? Talvez graças ao banana aí do Biden, né? Tá meio que perdendo respeito aí, os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos ainda, né? Eles ainda são a maior potência e é bem provável que os países membros da OTAN se juntariam, né, com os Estados Unidos e impediriam uma invasão de Taiwan. Então, a gente volta ali para aquela conversa de se eles resolver atacar a China, acabou o papel higiênico para eles. Não tem mais Tilenol, sabe? Acabou. Não tem mais bandeirinha. Não tem mais santinho. Não tem mais imagem de santa. Não tem mais imã de geladeira. Quase todos os imãs de geladeira do mundo são produzidos em Yiwu. É a cidade na província de Zhejiang. É onde eu morava. Acabou. Miniatura de Torre Eiffel. Acabou, sabe? E aí eu tô falando só de coisa bem básica, né? Mas se a gente for falar aí de eletrônicos, ar-condicionado, geladeira, acabou. Não existe, não tem como mais. No mundo globalizado que a gente tem hoje, não tem mais como país grande se atacar dessa forma. Porque eles não têm como sobreviver. Tipo, eu literalmente trabalho numa fábrica que exporta milhões de máquinas de lavar roupa para a Europa.
uma possível invasão de Taiwan. Além de que, devido a essas sanções que a Rússia vem recebendo, hoje a China é responsável pela distribuição de boa parte das mercadorias que chegam aí até a terra do Putin. O que deixa a China, ainda assim, lucrando muito através disso, né, e de outros acordos que eles fecharam com a Rússia recentemente. Então é coisa de... Os Estados Unidos estão ganhando uma fortuna de dinheiro com essa guerra da Ucrânia. É comprando óleo mais caro e revendendo para a Europa, é vendendo gás para a Europa e armamento, porque esses armamentos que estão indo para a Ucrânia não vão sair de graça, alguém vai ter que pagar, além do pagador de imposto dos Estados Unidos, alguém vai ter que pagar, mas os Estados Unidos estão enchendo o rabo de dinheiro com essa guerra. Coisa demais para se colocar tudo em risco, principalmente quando a chance de sair perdendo é muito maior. Mas e aí, você acha que isso pode acontecer? Você acha que vai demorar? Eu acho que uma hora eles vão invadir. A questão quando, né? Eles vão pegar de volta, né? Não invadir, né? Porque não pode invadir o que já é deles, como eu falei, sei lá, 3 vezes até agora. Mas os chineses, eles trabalham no longo prazo. Então, eles vão pegar de volta. Os Estados Unidos, como tu bem mesmo falou, está aí perdendo cada vez mais força, porque o mundo inteiro, sim, o resto do mundo, né, já está entendendo, né, que os Estados Unidos só é o que é por conta do imperialismo, né, o colonialismo, todas as invasões, isso já não é, eles já não têm mais tanta força nesse sentido. A economia deles está indo para o buraco. Tem mais de 30 milhões de pessoas que não têm comida todos os dias naquele país. E enquanto isso, a China só se fortalecendo internamente. Então, em algum momento, quando a China vê uma oportunidade, eles vão pegar. E a China trabalha no longo prazo, cara. A China tem concurso público há 2.000 anos, só para vocês terem ideia. Então, essa é a longevidade da sociedade chinesa. Se os caras não pegar Taiwan de volta amanhã, eles pegam daqui 100 anos. E se isso acontecer, como que os países do Ocidente, né, os aliados da OTAN, vão encarar? Vão deixar também, ou vão... né? É complicado também, é uma situação... É um bando de colonizador safado, né? Eles que fiquem lá cuidando da terra deles, senão eles vão ficar sem papel higiênico. bem parecida aí com a Ucrânia. Bom, enviem sua sugestão. Olha, eu até achei que esse vídeo ia ser pior. Né? Tá melhor, bem melhor, do que o vídeo que tu fez como morar na China. Bem melhor, Marcelo. Continua evoluindo aí que um dia tu chega lá.